Você tá no ar. Boa noite, Conceição do Coité, boa noite, Bahia, boa noite, Brasil. Estamos de volta com mais uma edição do programa Na Onda do Esporte, o seu semanário esportivo que chega até você todas as segundas-feiras, através do Estúdio 8, às 19h20 e às 19h50. Uma produção do nosso amigo e irmão Zé Carneiro, o detentor da memória viva de Conceição do Coité. Quero iniciar mandando um abraço para todos vocês que nos prestigiam com a sua audiência e dizer que o programa Na Onda do Esporte está à disposição de todo o público esportivo de Conceição do Coité. Quero iniciar também parabenizando a imensa torcida coiteense pela grande vitória da seleção de Conceição do Coité ontem na cidade de Retirolândia por 2-1. Vamos falar daqui a pouco e vamos dar uma boa noite inicial a Emerson Lopes. Emerson, feliz da vida com mais uma vitória de Conceição do Coité. Boa noite, Gil. Boa noite a galera de casa que nos acompanha toda segunda-feira. Feliz, parabéns também aos jogadores, principalmente da seleção coitense, que fez tipo um jogo de revanche lá em Retirolândia e venceu o Retiro de virada por 2-1. Muito bem, mas vamos dar o pontapé inicial oficial dessa noite, falando da Copa Sênior da Quixaba, que já chegou aí na sua fase da onça beber água, na hora da onça beber água, que é a fase da grande final, que será no próximo domingo, lá na Quixaba, onde o Charmoso de Amorosa vai enfrentar o União Lagiense, dizendo que na partida de ontem, válida pela segunda partida da semifinal, o Charmoso de Amorosa, do nosso amigo César Ramos, venceu o Boa Vista por 1-0, gol marcado pelo jogador Regis. Então está aí a Copa Sênior da Quixaba, que tem a organização de Nicásio, de Carl Oliveira, de Robson, de Zé Mário. Quero mandar um abraço para todos vocês que integram essa comissão e mandar um abraço para todas as comunidades que participam dessa edição da Copa Sênior da Quixaba. É uma competição esportiva do futebol que já entrou no cronograma oficial do esporte de competições aqui em Conceição do Coité. No próximo domingo, grande final em Charmoso de Amorosa e União Lagiense. Eu acho que o público de Conceição do Coité, o público de toda a redondeza ali da Quixaba está numa expectativa enorme para presenciar essa grande final do próximo domingo. Verdade, o público só tem a ganhar com isso, né? Mais um grande evento do esporte daqui de Conceição do Coité, promovido aí pela galera da Quixaba, e que domingo tem a grande final aí. Muito bem. Agora, virando a chave, nós vamos falar de Intermunicipal 2018, vamos falar dos jogos de ontem, jogos do grupo que integram as cidades da região Cisal e próxima da região Cisal. Vamos iniciar falando do grupo 2, onde o São Domingos ganhou pela tabela por 1-0, porque o senhor do Bonfim, como nós dissemos aqui diversas vezes, desistiu de participar dessa competição e aí manteve a tabela e todas as partidas envolvendo o Senhor do Bonfim, o adversário do Senhor do Bonfim acaba se sagrando como vencedor. E aí na outra partida, Campo Formoso ganhou da seleção de Valente por 3-2, a seleção de Valente que vinha bem, mas me parece que não jogou bem ontem e acabou amargando o seu primeiro revés nessa competição, né, Emerson? É verdade. Falando do jogo anterior do São Domingos, lembrando que São Domingos, Senhor do Bonfim está fora da competição, e aí os times que pegam o São Domingos, ou que pegam o Senhor do Bonfim, acabam ganhando de WO, que é o chamado aí no futebol, e a seleção de Valente foi a Campo Formoso e perdeu por 3-2, mas é um grupo, como a gente sempre falou desde o início do programa, começou o Intermunicipal, que é um grupo que de 4 seleções passam 3, mas só tem 3 participantes, então não dá um A a mais, não dá uma raça a mais nesse grupo. Não dá uma motivação a mais. Não dá uma motivação, acho que esses times só tem a perder na próxima fase, porque tem times da primeira fase que já está sabendo como é o Intermunicipal, já está brigando por vaga, entendeu? E aí esses times, São Domingos, Campo Formoso e Valente, eu acho que tem uma queda aí na próxima fase. Dessa relação que você colocou aí, os mais tradicionais é Valente e Campo Formoso, é isso? Verdade. São Domingos ele passou muito tempo sem participar do Intermunicipal. Senhor do Bonfim também tem um pouco de tradição no Intermunicipal. São Domingos voltou esse ano com a belíssima arena lá em São Domingos.
mas Valente Campo Formoso tem a hierarquia aqui nessa fase. Muito bem, pelo grupo 3, Exu venceu a seleção de Biritinga por 1-0 lá na cidade de Exu. A seleção de Exu começou começou uma tentativa de reação, embora que na nossa opinião um pouco que tardia, mas eu acho que serviu para reanimar o torcedor exuense para jogar para cima esse selecionado para ver se ainda consegue uma vaga. Quais são os critérios, os caminhos que a seleção de Exu tem que tomar para conseguir uma dessas vagas? Verdade, Exu, o time começou muito tarde essa reação, empatou um jogo e ganhou outros, tem 4 pontos. Mas para Exu passar em fase, tem que golear domingo aqui com o São Coité, tem que golear o time de Coité e torcer para que Retirolândia vá até Biritinga e goleie também a seleção de Biritinga. Então, apesar da reação de Exu, eu acho que para por aí. Uma missão quase que impossível. Quase né? que impossível, eu acho que já chega para o Exu. Já chega para Exu, né? Um forte abraço a você de Exu. E na segunda partida na cidade de Retirolândia, a seleção de Retirolândia abriu o placar, mas acabou sofrendo um revés diante do selecionado de Conceição do Coité por 2-1. Gols marcados por Nego da Vovó para a seleção de Retirolândia, que abriu o placar, e a seleção virou com Sé e Sábio. A seleção de Coité devolveu a derrota que sofreu aqui, embora o placar tenha sido inferior ao do estádio Vandão, mas eu acho que ela está se constituindo numa seleção que está mostrando poder de reação, tem saído atrás do placar e tem correspondido no sentido de virar a partida. Hein? Verdade, está mostrando poder de reação, mas também tem que mostrar um poder defensivo, porque em todas as partidas que a gente está vendo, o Coité está tomando gol. A seleção está tomando gol. Se não fosse esse poder de reação, certamente o Coité iria perder o jogo. Todos os jogos quem saiu atrás do placar. Mas pelo trabalho aí do professor Silva Baiano, está tentando arrumar ainda o time, está se ajustando ainda, sai atrás do placar e consequentemente durante o jogo vira o jogo. Ainda em relação à zaga, você traz um ponto muito importante para a gente debater um pouco aqui em relação à zaga. Na última partida que a seleção do Coité jogou aqui, enfrentou a seleção de Biritinga no estádio Vandão, nós destacamos a recomposição que o técnico Silva Baiano fez no sistema defensivo, quando trouxe para o lugar do zagueiro Murilo, que tinha sido expulso na partida anterior. Ele trouxe o Vitor São João, que encheu os olhos de todo o público esportivo, amante do futebol aqui em Coité. E aí, nessa partida, esperava-se que ele mantivesse o jogador Vitor São João, ele reconduziu o jogador Murilo na posição de titular, e a seleção do Coité passou a apresentar os mesmos problemas que apresentou nas partidas iniciais do campeonato municipal, não é isso? Verdade. Apesar da seleção ter sofrido o gol aqui contra a seleção de Biritinga, mas mesmo assim o garoto Vitor São João mostrou uma técnica, mostrou ser seguro de onde ele fica, que é a zaga, e também mostrou ser uma boa dupla de zaga ali com o Elvis. Isso, e aí o Vitor São João acabou entrando na partida de ontem e devolveu aquele equilíbrio naquele setor. Então acho que não há o que o técnico Silva Baiano pensava às vezes em relação a quem vai ser o titular na próxima partida. Eu acho que o jogador Vitor São João já tem argumento suficiente para assumir a titularidade da zaga da seleção de Conceição do Coité. Verdade. No último jogo que ele jogou titular, ele mostrou essa capacidade que ele tem. Na minha opinião, eu achava também que ele ia ser titular ontem no jogo da Retirolândia, mas acabou iniciando o jogo no banco de reservas. Mas quem sabe bem é o professor Silva Baiano, que está trabalhando com eles lá no dia a dia. E aí ele tem que colocar o que é melhor para Coité. Eu acho que na opinião dele, o que está sendo melhor é aquilo ali. E falando ainda do professor Silva Baiano, que eu quero mandar um abraço também, né? Mais uma vez ele fez a mesma alteração que já se tornou costumeira no jogo da seleção do Coité, quando ele tira o lateral. Ontem quem jogou foi Marquinhos. Aí ele acabou tirando o Marquinhos e colocando um outro jogador. E aí ele trouxe o jogador Del Bala para fazer o papel de lateral direito. E aí foi quando mais uma vez o jogador Peu assumiu o comando dentro de campo da seleção, e mais uma vez fez um excelente segundo tempo e comandou a grande virada de Conceição do Coité diante da seleção
de Retirolândia, do nosso amigo Marinaldo, o popular Macarrão, Emerson. Verdade. Já que o Silva, ele sempre insiste nessa modificação, tirando o lateral, recuando o Delbala para a lateral e liberando mais o Peu no meio de campo, ele poderia ter outra opção para o técnico, é entrar com 3 zagueiros e entrar com 2 alas, porque aí ele libera mais o Peu e entra com o Victor João também, que é o zagueiro, pode formar o trio de zaga com Murilo, Victor João e Elvis, ser uma linha de 3 na zaga, coloca ali 2 alas na diagonal e aí é onde ele pode usar o Delbala pela ala e liberar o Peu pelo meio de campo. Diante de tudo que está colocado em relação a essa próxima partida aqui, a equipe na Onda do Esporte, junto com o Zé Carneiro, o Estúdio 8, se Deus quiser, nós vamos estar no estádio de Elvando Carneiro, transmitindo para você que não comparecer, vai curtir as emoções através do Estúdio 8, né, Zé Carneiro? Então, diante de tudo que está colocado aí, você acha que essa partida, embora a seleção de Chu ainda aspira, meio que lá no fim do túnel, mas ainda há uma esperança, aspira possibilidade de classificação, você acha que é a partida para que o professor Silva Baiano possa fazer as experiências que ele ainda não fez nessa competição? Verdade. Apesar que não podemos duvidar de nada no futebol, a seleção de Chu tem que golear, como eu já disse, que torci para uma goleada de Retirolândia, mas seria um jogo-chave para o Silva Baiano fazer alguns testes na seleção de Cuté, usando jogadores que ainda não foi selecionado para entrar em jogo, e aí poupando alguns também, o próprio Peu, o próprio Delbala, já são mais experientes, mais de idade, não sei se aguentam ainda os 90 minutos de jogo, mas ele pode fazer essas alterações testando alguns meninos que não jogou ainda e pode testar também alguma formação, outra formação tática. Virando a chave agora, vamos falar do grupo 5. Conceição da Feira venceu Santa Bárbara por 3-1 e Pé de Serra empatou com Riachão do Jacuípe. Eu acho que Riachão do Jacuípe já arrumou as malas, já está de malas prontas para aguardar o próximo ano, se for disputar realmente, refazer o seu planejamento, repensar o futebol, certo? Eu acho que o torcedor de Riachão do Jacuípe não merece o nível de futebol que a seleção de Riachão jogou nessa competição intermunicipal 2018, né? Lógico, ainda aspira alguma chance para a seleção de Riachão, porque joga em casa com a seleção de Conceição da Feira, que está invicta, tem 12 pontos, e a seleção de Riachão tem apenas 3 pontos conquistados. Ganhando a seleção... Remotamente ainda tem possibilidade. Ainda tem muita possibilidade, porque se enfrenta Pé de Serra e Santa Bárbara, entendeu? E aí Riachão ganhando para a Conceição da Feira, que já vem jogar aqui em Riachão, classificada, Riachão pode ganhar a Conceição da Feira e garantir a classificação a depender de qualquer resultado do outro jogo entre Pé de Serra e Santa Bárbara. Então o papel de Riachão só ganhar o jogo e fica classificado para a próxima fase. Muito bem, depois dessa quinta rodada, a classificação das cidades que integram a região Cisal e próxima da região do Cisal ficou assim. O grupo 2, o Campo Formoso, segue na liderança com 12 pontos, segundo Valente com 10 pontos, São Domingos com 7 pontos e Senhor do Bonfim, que não joga nenhum ponto. No grupo 3, Conceição do Coité reassume a ponta, está com 9 pontos na tabela de classificação, Retirolândia vem em segundo com 8, Biritinga em terceiro com 7 e Ixu ainda com remota chance de classificação, é a última colocada desse grupo com 4 pontos ganhos. Pelo grupo 5, Conceição da Feira segue líder com 12 pontos, Pé de Serra é a segunda com 6 pontos, Santa Bárbara é a terceira com 5 pontos e Riachão do Jacuípe é a lanterna no grupo com apenas 3 pontos. Eu acho que se você pega nesse grupo 5, Conceição da Feira tem 12 e o segundo colocado tem apenas 6 pontos, o dobro praticamente. Eu acho que 6 pontos é um grupo bastante tecnicamente, matematicamente muito evoluído, né? Verdade. 6 pontos para o segundo colocado, são 2 vitórias que é muito difícil de conquistar no intermunicipal desse, que no início é fase de grupos. Lembrando também que já são 33 seleções classificadas para a próxima fase, restando apenas 15 seleções. Na próxima fase, que já é fase mata-mata, vão ser 48 seleções, e aí jogos de ida e volta, e aí quem perder os jogos e no próximo jogo, no jogo de volta, não reverter o placar do jogo de volta, é eliminado da competição.
Muito bem, tá aí as informações do dia de hoje do campeonato intermunicipal edição 2018, né, que tem aqui pelo Estúdio 8, aqui juntamente com o nosso amigo Zé Carneiro e a equipe na Onda do Esporte, uma cobertura aí para vocês ficarem bem informados sobre o campeonato intermunicipal, o maior campeonato amador do Brasil. Vamos agora falar de Jangada, que é pau que boia, e o que está na mesa agora é o Campeonato Brasileiro, Série A, edição 2018. 24ª rodada, que no último sábado tivemos a abertura, onde o Sport acabou empatando com o Cruzeiro em 0-0. O São Paulo bateu o tricolor baiano por 1-0, o jogo que a gente comentava, de que se o Bahia, apesar da excelente equipe do São Paulo, se o Bahia demonstrasse um pouco mais de vontade, poderia até conseguir um resultado diferente, né, Leandro? Verdade, creio que o Bahia respeitou muito a equipe do São Paulo e também, não tirando os méritos do São Paulo, é uma grande equipe, não é à toa que está brigando pelo título, tem grandes peças em todos os setores do São Paulo, tem boas peças e jogando fora de casa, no Morumbi lotado, realmente é muito difícil de ganhar lá, mas se o Bahia se impõe mais um pouco, propõe mais um jogo, ataca um pouco mais, eu acho que o Bahia sairia com resultado. E ainda falando do Bahia, parece que o professor Anderson Moreira conseguiu readaptar o jogador Vinícius, nós conversamos sobre isso, que fez uma partida razoável, né? Dando mais força ali naquele sistema de... E Vinícius está sendo usado como terceiro volante, como a gente comentava aqui desde o início do programa, Campeonato Baiano, Campeonato Brasileiro, desde quando o Bahia tinha o técnico do Guto Ferreira, que o Guto insistia em colocar Vinícius como o armador do time junto com o Zé Rafael, e o Anderson encaixou o Vinícius ali como terceiro volante. Ainda falando de Brasileirão, da 24ª rodada, o Flamengo bateu a Chapecoense por 2-0, encerrando os jogos do sábado. No domingo, o América de Minas recebeu o Vozão do Ceará e empatou em 0-0. O Palmeiras venceu o Corinthians que está pegando na ladeira, hein? Verdade, o Corinthians que vem numa decadência muito grande desde o início do ano, porque perdeu suas grandes peças, entendeu? E depois perdeu o técnico Fábio Carille, não se ajustou com o técnico interino que estava e agora contratou o Jair Ventura, o ex-Botafogo. Muito bem. E seguindo aí os jogos de domingo, o Super Internacional no Grená acabou batendo o Grêmio e houve uma verdadeira lambança ao final daquela partida, né? Verdade, Grenal, todo clássico existe brigas, existem confusões. Teve o Bavi, que a gente não quer falar disso, mas infelizmente temos que falar. Teve o Bavi, teve o Grenal ontem, no jogo do Palmeiras também teve um início de confusão, entendeu? Mas todo clássico é quente, todo clássico é assim. E aí o Internacional acabou vencendo o Grêmio de Futebol Porto Alegre por 1-0. O Fluminense bateu o Botafogo por 1-0, um jogo que eu assisti ontem, um jogo horrível, um dos piores jogos, uma das piores partidas do Campeonato Brasileiro. Duas equipes de tradição, mas que estão nitidamente pegando ladeira abaixo rumo à segunda divisão. Né? Eu já ia comentar que todo clássico é apimentado, todo clássico tem confusão, todo clássico é brigado, mas Fluminense e Botafogo, que jogo, viu? Jogo duro de assistir. Quem assistiu, acho que deu sono, não deu nojinho. Deu sono. E o torcedor do Vitória, abrindo um parênteses aqui, deve ter dado graças a Deus em ver Chiesa fora do time do Vitória, porque Chiesa só acertou no Bahia naquela campanha que ele fez, que ele se constituiu num grande artilheiro tricolor, mas as outras equipes onde ele foi jogar realmente deixa a desejar até hoje. E ontem de maneira muito apática, perdendo gol, perdendo bola, entendeu? É um jogador que ainda deve muito a essas equipes que até então te contratou, hein? Verdade, mas o Vitória ele brigou tanto porque eles, eu acho que foi até uma briga injusta, que perdeu até jogador de base, dando milhões para o São Paulo, entendeu? E aí o Botafogo também está nessa decadência, junto com o Fluminense ganhou, mas não vamos tirar o Fluminense dessa briga não, porque Fluminense, Botafogo e Vasco, esses três times do Rio de Janeiro brigam para não cair. Muito bem, dando continuidade lá no Dorival de Brito, o Paraná recebeu o Santos e segue perdendo. Ontem acabou perdendo por 2-0, onde o técnico Claudinei Oliveira, certo? Juntamente com o jogador Vitor Ferraz do Santos, protagonizaram uma cena lamentável, o jogador brigando
como treinador de futebol. Acho que esse tipo de exemplo não pode ser dado ao amante do futebol brasileiro, aos jovens que sonham em ingressar na carreira do futebol. Né? Verdade, ficou até feio porque profissão de trabalho, qualquer dia desse eles podem estar juntos em algum clube. O futebol a gente não sabe de nada. Um dia um jogador está num time, no outro dia já está no rival, então fica muito feio. Imagine aí eles se encontrarem depois em um outro clube, os dois, outro Claudinei treinando, o Vitor Ferraz jogando. Acho que iria ficar muito feio para ele. E dando continuidade aos jogos que aconteceram ontem às 19 horas, o Vitória no Barradão segue a sua peregrinação rumo a escapar definitivamente da zona do rebaixamento. Venceu o Vasco por 1-0. Você falava dos times carioca, mas o Vasco realmente, um forte abraço ao meu amigo Marcelinho aí, Marcelo, Zé, mas o Vasco realmente, falo que o Vasco é um time campeão do mundo, é um time que tem título nacional, é um time detentor de diversos títulos carioca, realmente está protagonizando uma campanha muito infeliz nesse Campeonato Brasileiro 2018. Né? Infelizmente o Vasco é um grande clube, né? Mas está fazendo uma campanha muito ruim nesse Brasileirão e que tem um jogador muito bom que é o Iago Pikachu. Acho que ontem merece estar no Vasco. E ontem perdeu a cabeça, eu acho que é proveniente dessa crise que o Vasco está atravessando, acabou perdendo a cabeça e protagonizou também um lance infeliz, um lance feio, onde ele tentou partir para a briga com o zagueiro do Vitória, o jovem zagueiro, o Lucas, né? O Lucas Ribeiro, mas graças a Deus... Provocaram um pouquinho o Pikachu ali, até pelo momento do Vasco, o Vitória... Mas Pikachu... Acho que deram uma provocada... Mas Pikachu é um jogador já, apesar de jovem, mas já rodado, né? Começou lá no Paysandu, né? O Vasco contratou e aí ele vem fazendo... Nós até elogiamos ele aqui em um dos programas na Onda do Esporte, onde ele passou a desempenhar a função de meia, mas ontem foi expulso e acabou prejudicando o Vasco. Finalizando essa 24ª rodada, hoje teremos a partir das 20 horas, Atlético Mineiro e Atlético do Paraná. Partida essa que o torcedor do Bahia e Vitória se transformou em Atlético Mineiro, em Galo, desde pequenininho, porque não é interessante que o Atlético do Paraná vença essa partida, porque vai dificultar um pouco as coisas para os dois times baianos que pleiteiam continuar na Série A. Emerson, depois desses resultados da 24ª, da 24ª rodada, a classificação ficou assim. O Internacional segue líder com 49 pontos. São Paulo empata em número de pontos, mas perde no critério, continua com 49, mas é o segundo. Palmeiras, o terceiro, com 46. Flamengo é o quarto, com 44. Grêmio é o quinto, com 41. E o Atlético de Minas tem 38. O Vitória é o 12º colocado, com 29 pontos. Bahia é o 13º, coladinho ali no rubro-negro baiano com 28 pontos. E na zona do rebaixamento, Sport de Recife, 17º com 24. 18º Ceará, que está chegando com 24. Chapecoense é o 19º com 22. E o Lanterna é o Paraná Clube com apenas 16 pontos. Alguma novidade? Qual é a sua análise dessa rodada, e de como ficou a classificação? A novidade é que o grande time do Palmeiras está chegando, né? Está chegando na briga, estava lá embaixo, conquistou aí uma sequência de boas vitórias. Pega até o Bahia domingo na Fonte Nova. E a decepção, como a gente está vendo, é o Paraná, que para mim já está com 2 pés na Série B. E por falar no Paraná, eu quero mandar um abraço também para... nós temos até ouvinte lá do telespectador lá do Paraná também. E quem está aí nos acompanhando, Emerson? Quem está aí? Mandar um abraço aí para a galera que está aqui nos acompanhando. É o Dagner Lopes. Daguinho falou boa noite, Gil. Daguinho, boa noite, Daguinho. Nosso acompanhante aqui toda segunda-feira. Toda segunda-feira e domingo de jogos também. Domingo de jogos, Porfírio Souza, Carlos Barros, Wellington Silva, Bel Mendes, Luciete Ribeiro, Sene, Hilton Lopes, Ivonice Boaventura, Adriano Oliveira, Diógenes Paredão assistindo a gente, Val César, Gabriel Araújo, Alexandre Tinte, Jackson Mota e Ivoneide Oliveira estão prestigiando o nosso programa de Muito hoje. bem, essa turma toda aí nos prestigia com a sua audiência. Quero agradecer a todos vocês também. Mandar um abraço para você, Porfírio. Prazer ter você aqui conosco. Porfírio, que é um grande músico aqui, cantor e compositor aqui em Constituição Poder, professor de violão. Um forte abraço a você, Porfírio. Conhece Porfírio? Conheço, já ouvi ele
cantar aí nos barzinhos da noite. Muito bem, agora vamos aproveitar esses minutos que nos restam aqui para pontuar a partida da dupla Bavi. Primeiro, rapidamente, Bahia 0, São Paulo 1, na tarde e noite de sábado, lá em São Paulo. Né? Verdade, como eu disse no início do programa, se o Bahia se impõe mais um pouco mais ao jogo, o Bahia sairia com um resultado positivo de lá, não sei, pelo menos um ponto. Eu acho que o técnico, o Edson Moreira, errou em algumas coisas de quê? De colocar o Everson, o jovem zagueiro, na posição no lugar de Thiago, até porque não é um jogo para testes, é um jogo contra o líder, que era o líder do campeonato, que era o São Paulo. E tipo, você tem que usar as experiências que você tem. Ele colocou o Everson, mas fez um excelente jogo, o Everson, mas para mim não era jogo para ele. Você acha que na partida de sábado era para manter Thiago que vem aí oscilando entre boas e ele vem oscilando entre ruins, boas partidas, mas é um zagueiro experiente, já tem sua rotina no futebol, já passou por grandes clubes como Atlético Mineiro, no Brasil, já jogou na Europa. Era um jogo para ele pela experiência, não falando mal do Everson, o Everson jogou uma boa partida. Nós falávamos hoje à tarde também sobre a sequência de jogos do Esporte Clube Bahia. Eu acho que o Bahia, se não tomar cuidado, se não projetar um esquema fechado, principalmente para jogar fora de casa, eu acho que depois dessas 3 próximas partidas, eu acho que o torcedor do Bahia começa a ficar preocupado. É verdade, a sequência de jogos do Bahia é muito difícil. Pega o Palmeiras aqui na Fonte Nova. E também temos que, eu acho que o torcedor do Bahia está um pouco tranquilo pela parte de baixo da tabela, pelos adversários que estão brigando pela zona de rebaixamento. Porque o Sport não conseguiu ganhar dentro de casa, mesmo sendo o Cruzeiro, que time reserva, não conseguiu. Tipo, Chapecoense vem ladeira abaixo com o técnico Guto Ferreira, perdendo várias peças importantes do seu elenco. O outro time que está na zona do rebaixamento, o Ceará, está se reerguendo, mas para mim não tem um elenco competitivo para a Série A. E o Paraná que já está praticamente na Série B. Tem o Vasco que briga também, e correndo por fora tem o Botafogo, que está brigando também pela briga da Muito bem, ontem no Barradão, o Vitória acabou vencendo o Vasco da Gama por 1-0. Gol do jogador Eric numa triangulação. Nós passamos boa parte da tarde falando do lance, que é o caso que originou o gol do Esporte com Vitória. Uma jogada onde os protagonistas foram os jovens da divisão de base, que está enchendo os olhos do Brasil. Certo? Eu acho que foi um dos grandes acertos do técnico Paulo César Carpegiani. 3 garotos que estavam aí no plantel do Vitória. Aliás, o Léo Ceará, foi até colocado à disposição para fora pelo ex-jogador Petkoff, que inventou fazer às vezes de diretor de futebol e técnico, né? Verdade, o Carpegiani acertou quando ele chegou no Vitória e colocou o time da base para jogar contra o time titular, que o time da base ganhou. E hoje ele estava no campeonato de aspirantes, estava tendo Vitória e São Paulo. Vitória ganhou por 2-0 no Barradão. É notícia da primeira mão aí. E o Carpegiani estava no Barradão assistindo os jogos jogar. O goleiro Kaique, que estava jogando também, teve uma bela atuação no jogo, fechando praticamente o gol. Vitória não tomou no caso dele. Porque futebol. A divisão de base de um clube de futebol é um verdadeiro laboratório para que o time profissional possa elevar esses jogadores para que o sucesso que o Vitória tem, a hegemonia que o Vitória tem na divisão de base, possa ser traduzida também no time profissional. Verdade, e o Carpegiani e a torcida do Vitória está feliz também pela chegada dele, que o Vitória só vinha tomando 4-0, o Vitória é a pior defesa do campeonato. E você vê que nesses últimos jogos, o Vitória não levou gol dentro de casa, apesar de ter vencido com apenas de um jogo de 1-0, tipo os últimos 3 jogos do Vitória, foram 1-0 com o Vitória jogando dentro de casa. E o Carpegiani também, falando dele ainda, ele teve a coragem ontem de tirar Neilton, que não vem bem há muito tempo. Nós falamos aqui por diversas vezes de que o Deilton é um jogador que oscilou no Campeonato Baiano, na Copa do Nordeste, boas e más partidas, mas que ainda deixa muito a desejar, está devendo muito uma participação, uma alegria para o torcedor brasileiro no Campeonato Brasileiro, né? Eu acho que nem ele está desse jeito, pelo fato de ele receber proposta da Europa, do Vila Real da Espanha, do Vitória não quis liberar. Do Valência da Espanha também. O Vitória não quis liberar o jogador, acho que ele deve estar fazendo esse corpo mole,
mas bela atitude do técnico Carpegiani de retirar uma peça importante, sendo, mesmo ele não passando por uma boa fase, mas Neilton decide qualquer jogo. Eu acho que nessa mesma pegada onde ele deixou outros jogadores, Rainer, Iago e tantos outros que eram titulares de fora, o momento é esse de botar Neilton no banco e efetivar mais jogadores da divisão de base para que o torcedor Vitória possa continuar firme e forte nessa caminhada, fugindo da zona de rebaixamento e agora já aspira até coisas melhores para o futuro, tanto Vitória quanto Bahia também, né? Se os times baianos, Bahia e Vitória, pensarem para frente, Vitória 12º, Bahia 13º, mas se você puxar o G8, que pode ser o G8 no Brasileirão, se algum time que está no G4, no G6, ganhar a Libertadores e ganhar a Copa do Brasil, o G6 se torna G8. E aí o Vitória e o Bahia está ali a 4 ou 5 pontos do G8, apenas 2 jogos. E o Bahia, já que você a deixa do Bahia aí, o Bahia o que reforça, o que acalenta o torcedor tricolor, que apesar do Bahia ter perdido algumas partidas fora de casa, mas o Bahia tem um esquema tático mais maturado do que o do Sport do Vitória. O Bahia tem valores individuais melhores do que o Sport do Vitória. Verdade, o Bahia já tem um esquema tático montado com seus jogadores, só não acerta fora de casa, mas mesmo assim, todo jogo o Bahia propôs o jogo, busca o resultado, vai para cima, mas não sai com o resultado convertido em gols fora de casa. Mas dentro de casa o Bahia mostra sua força todo jogo, briga com todas as equipes que vêm jogar aqui na Fonte Nova. Muito bem, Emerson Lopes, muito obrigado por mais essa contribuição que você tem dado ao programa Na Onda do Esporte e agradecer a vocês também pela paciência e pela audiência. Chegamos ao final de mais uma edição. Segunda-feira estaremos aqui de volta com mais uma edição do programa Na Onda do Esporte. Lembrando que no próximo domingo tem transmissão, se Deus quiser, juntamente com o Estúdio 8, lá diretamente do estádio de Giovando Carneiro Cunha, o Vandão, levando para vocês aí as emoções de Conceição do Coité e Exu, partida válida pelo Campeonato Intermunicipal, edição 2018. Um forte abraço, boa semana e até a próxima segunda-feira, se Deus quiser.